Um The Walking Dead, para quem já assistiu, um The Walking Dead na Bíblia é exatamente os mortos levantando do cemitério e saindo em Jerusalém e visto por muitos. Essa é a narrativa que está descrita dentro da Bíblia e que eu vou provar para vocês como isso é um absurdo e que isto não aconteceu. A mentira da Bíblia que os mortos ressuscitaram e entraram em Jerusalém. Então aqui neste vídeo eu vou apresentar para vocês fundamentos de por que isso aí não passa de uma mentira, ok? Eu espero que você fique até o final, depois da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, vamos aqui em Mateus capítulo 27 e eu vou já descrever alguns problemas nessa narrativa e, para infelicidade do crente, mostrar um pouco mais das contradições, dos problemas do livro sagrado que ele acredita que realmente é a palavra de Deus. Vamos lá, vou começar aqui pelo verso 38, ok? Não preciso pegar todo o contexto, você já conhece essa história que fala sobre a crucificação de Jesus. Olha o que está grifado aqui principalmente. Se atenta nisso daqui. Ó, presta bem atenção. Se essa história aqui que está sendo narrada, presta atenção, por este autor chamado Mateus, ela não pode conter contradições, fraudes. Ela não pode conter erros, porque isso aí anula aquilo que os crentes dizem que é palavra de um Deus, e que esta palavra de Deus é inerrante, quer dizer que não pode ter erros. Vamos ver se não tem erros na Bíblia? Vamos. E foram crucificados com ele dois salteadores, dois ladrões. Até aí, beleza, né? Grifaram isso aqui? Guarda isso aqui. Um à direita, outro à esquerda. E os que passavam embaixo, né? Para o crente entender, os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, né? E dizendo: tu que destrói o templo, em 3 dias o retificas. Percebe que dentro da hermenêutica você consegue extrair o porquê que eles estavam blasfemando de Jesus e meneando a cabeça, mexendo na cabeça, tipo assim, ó. Você tá aí e você diz que reedificas o templo em 3 dias? Que tu destrói o templo e reedificas em 3 dias? Salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Desça da cruz. É uma sátira. Estão tirando um sarro, blasfemando, né? Meneando a cabeça, mexendo com a cabeça. Ali estão tirando uma onda com Jesus. Você não disse que é o Filho de Deus? Né? Você não é o Filho de Deus? Então desça da cruz, salva-te a ti mesmo. Agora vamos para o versículo 41. Que legal esse versículo 41, né? Eu não sei como que o crente consegue defender isso daqui, ó. E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, dizia: salvou os outros, e assim mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Era simples. Era só Jesus descer da cruz, usar o seu poder e mostrar para eles que realmente ele é todo poderoso. Assim, eles creriam em Jesus. É tão simples, é só mostrar. É como a gente faz um desafio para o crente aqui, para ele orar para um cego, para ele orar para um paralítico, porque ele diz que Jesus é poderoso, Deus é poderoso, o Espírito Santo é poderoso. E quando a gente faz um desafio e pede para ele orar para que Jesus opere esse milagre, igual diz lá em João 14, para glorificar o Pai, né? Tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.
Então, olha para você ver. Eles estavam fazendo esse mesmo teste que a gente faz com os crentes. E aí os crentes fogem pela tangente dizendo assim, tem que ver se é a vontade de Deus. Mas o texto não diz se é a vontade de Deus. É tudo o que pedides em meu nome, eu farei. Então, este é o teste que eles também estavam fazendo com Jesus, segundo a narrativa. Se Jesus era poderoso, Jesus era o próprio Deus, está desde o princípio com Deus, desde o princípio da fundação do mundo, era só ele demonstrar o poder ali. Simples, básico. Aí diz assim, ó, confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Então eles acusavam Jesus de blasfêmia por se colocar ao lado de Deus, dizendo que é o próprio Filho e essência de Deus. Agora vem um problema do versículo 44 que nenhum cristão consegue defender. Por quê? Lembra o contexto do versículo 38, grifado azul lá em cima? E foram crucificados com ele 2 salteadores. Olha o que o 44 vai dizer sobre os salteadores, um da direita e um da esquerda, que foi crucificado junto com Jesus. Eu mesmo lhe lançaram também o rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. O que os salteadores estavam fazendo? Olha lá, ó. Blasfemando dele e meneando a cabeça, zombando de Jesus, numa tradução melhor. Tem uma outra tradução da Bíblia que diz que e também os salteadores blasfemavam e mexendo a cabeça contra Jesus. E aí, cristão? Não está faltando nada aqui dentro desse texto aqui que pregaram para você dentro da igreja? Pastor, seu líder religioso, o líder da escola dominical. Não está faltando nada dentro desse texto aqui, não? Deixa eu dar uma relembrada para você. Aonde está aqui, no texto de Mateus, um dos ladrões meio que defendendo Jesus e pedindo para Jesus lembrar dele quando entrar no reino. Aonde está esta passagem? Não tem, né, cristão? Porque a tua Bíblia, ela mente na cara dura. Porque o autor de Mateus, ele não relatou nada disso, que um ladrão trocou ideia com Jesus. Ele simplesmente coloca que os 2 ladrões zombavam de Jesus. Ah, Fernando, você está inventando isso aí? Não, está escrito aqui. Ah, e se você for para Marcos também vai dizer a mesma coisa. São 2 agora, tá? Marcos vai dizer que os 2 salteadores que foram crucificados ao lado de Jesus, um à direita e outro à esquerda, também meneava a cabeça e zombava de Jesus. Da mesma forma como os que passavam blasfemavam dele e meneando a cabeça. Exatamente. Não tem historinha de paraíso em Marcos também? Não tem. Caramba, então eu já encontrei um erro aqui grotesco. Sim, esse aqui já é um vídeo que eu já tenho antigo aí no canal. Se você quiser buscar, você vai ver o título ali. Vai falar sobre quem está falando a verdade, Mateus e Marcos, ou Lucas. Aí você tem que escolher. São 2 contra 1. João nada vai relatar. Nada. João se isenta sobre essa historinha de trocar ideia. Só fala que 2 ladrões foram crucificados. Não fala que zombava, blasfemava, não fala nada. João resumiu ao máximo essa história. É o que menos tem a fonte na mão. Exatamente. Mas só o menino Lucas que vai contar essa história aí sobre um ladrão que troca ideia e defende Jesus e fala pro outro ladrão, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este nada fez. Como que ele sabia que Jesus nada fez? É a perguntinha que você faz para o texto, né? Então, o escritor de Lucas quer trazer a menção de um paraíso, um zoroatrismo, dentro do seu Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi baseado no zoroatrismo. Toda a crença ali, julgamento final, batismo, tantos outros ali. Só para você ter ideia, Zoroastro estava num rio se banhando, fazendo um batismo. E ele recebeu a presença da divindade que ele acreditava. E ali deu as leis, deu tudo para ele. Assim como o anjo Gabriel trouxe a mensagem e trouxe para o profeta lá muçulmano. Exatamente. É tudo igual, as historinhas são sempre as mesmas. E assim se cria as religiões, se cria as crenças e outras divindades em outros poderes, através de visões, através de crenças, de EQMs, através de tantas outras que tem com certas divindades, né?
E aí a pessoa acredita que realmente aquilo é a verdade. É aí que se cria essas religiões que dá nesses problemas que nós temos hoje no nosso planetinha, né? Então vamos lá. Então aqui eu já demonstrei para vocês que Mateus vai botar os dois ladrões que zomba de Jesus. Já temos um grande problema. Então a narrativa ali do paraíso não é verdadeira. Então tem contradição na Bíblia, sim, dentro das suas histórias, dentro das suas narrativas. Mas continuando aqui, vamos ver aqui agora. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora nona. Então Jesus foi crucificado. E olha qual o grande problema que o autor vai trazer aqui nessa narrativa. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Olha que o autor, ele não está escrevendo para judeu. Por quê? Porque não precisa traduzir a palavra para judeu. Você tem que traduzir a expressão que Jesus falou ali. Estou dizendo que Jesus falou ali, é o que o autor da narrativa está trazendo, não que Jesus existiu. Ok? Olha que o autor vai traduzir para o leitor que não é judeu, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? O autor aqui da narrativa, ele vai traduzir a língua ali que Jesus fala na cruz. E alguns dos que estavam ali ouvindo isso dizem: este chama por Elias. Espera aí, como assim? Olha para você ver a incoerência. Isso está errado. Por quê? Todos que estavam ali na circunvizinhança ali, onde Jesus foi crucificado, a maioria sabia falar o idioma. Então entenderiam que Jesus não está chamando por Elias. Simplesmente Jesus fala: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O que tem a ver Elias? Alguns deles acharam que ele estava chamando por Elias, que estava dizendo Elias. Ué, eles não entendiam o idioma de Jesus? Responda essa crente. E sem manobras, chamando por Elias, olha a incoerência deste texto. Mas qual a importância, de onde que eles tiraram que Elias poderia vir salvar Jesus se Elias já estava morto? Os próprios judeus não crêem na ressurreição de mortos e que eles poderiam voltar à vida depois de séculos. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu e fenderam-se as pedras. Detalhe que quando você vai para os estudos, você não encontra terremoto, fender pedras ali em Jerusalém, naquela época. E temos estudos assim, comprovando existências de terremotos, tudo mais, naquela época, naquele contexto. Mas não no ano 33, quando Jesus foi crucificado. E detalhe, mais de um terremoto, um próximo do outro, quando Jesus morre e depois quando Jesus ressuscita. Como assim? E nenhum historiador, ninguém relatou esses dois terremotos em prazo assim, curto, de um local curto, que não abalou a estrutura da cidade? 2 terremotos? Caramba, mas o autor de Mateus, não, ele conseguiu relatar 2 terremotos, né? Agora vamos aqui, vamos entender. Dá um Google aí, escreve o que quer dizer a frase Eli, Eli, lama sabachthani. É uma locução aramaica que significa Deus meu, por que me abandonaste? Então, a origem etimológica da hebraica significa meu Deus, meu Deus. A etimologia do que Jesus falou ali. Como que os judeus não entenderam e confundiram que ele chamava Elias? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma pseudagem. Olha só, os judeus não entendiam o idioma de Jesus? É a perguntinha que eu deixei aqui em amarelo para vocês, ó. Não? Então, dentro do contexto, você consegue perceber vários problemas na narrativa. Agora, para finalizar, olha o grande problema referente ao banner. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Beleza. Então Jesus morre, aí tem terremoto, o véu do templo se rasga, e aí abre-se os sepulcros do cemitério. E muitos corpos de santos que dormiam
foram ressuscitados. Mas beleza. Eles foram ressuscitados e já saíram dos seus túmulos? Olha o problema aqui agora que o narrador cometeu aqui, ou quem colocou alguma pontuação errado, ou na tradução. Sabe por quê? E saindo dos sepulcros. Quando? Quando que eles saíram dos sepulcros? Percebe-se na narrativa. Eles foram ressuscitados quando Jesus morreu. Correto? E Jesus ressuscita depois de quantos dias? Você sabe, né? 3 dias. Beleza. Eles saíram do sepulcro quando Jesus morreu? Quando eles foram ressuscitados? Porque a narrativa diz aqui, ó. Você sinto de novo. Quando Jesus morre, vou voltar aqui, ó. Ó. Quer ver, ó? Eis que o véu do templo se rasgou de 2 de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Segue a narrativa. E abriram os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Quando? Quando Jesus morre. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele. Opa, peraí. O que será que os mortos que ressuscitaram, muitos mortos, ficaram fazendo no sepulcro 3 dias? Responda essa crente e sem manobras. Porque eles ressuscitam quando Jesus morre. Jesus só ressuscita depois de 3 dias. E eles saem do sepulcro depois da ressurreição dele. 3 dias lá no sepulcro jogando truco, jogando pife. O que eles estavam fazendo ali? E eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Um desafio para qualquer um aqui que assistir esse vídeo. Pega esse vídeo, manda para historiador, teólogo, manda para qualquer um estudioso que você defende que a Bíblia é a palavra de Deus, que as narrativas são verdadeiras, e faz o seguinte, ó, esse careca aqui forgado, ele está fazendo o seguinte desafio. Eu fecharei este canal se alguém trouxer que um historiador contou essa história de um The Walking Dead em Jerusalém, em que um cemitério entrou na cidade e apareceu a muitos. Um documento de um historiador provando que essa história é a verdade. Porque você dizer que o que está escrito aqui é a verdade, não, é verdade porque está escrito dentro da Bíblia e a Bíblia diz que ela é a verdade. Você está fazendo um erro, um erro circular que fala. A Bíblia é verdade e ela é verdade porque ela própria diz que ela é a verdade. Você está cometendo um grande erro. É a mesma coisa de eu escrever um livro e falar assim, o meu livro é verdadeiro porque eu falo que o meu livro é verdadeiro. É a mesma história. Então, se você apresentar, eu vou parar de encher o saco, pelo menos com esse canal aqui, canal Questione. Está com quase 13 mil inscritos. Eu fecharei este canal, eu calarei a minha boca neste canal. Se você trouxer um historiador da época de Jesus, presta bem atenção, tá? Não é Flávio Joséfo, que nasceu 10, 15 anos depois de Jesus. Não é Tácito de 115. Não, é da época de Jesus. Se você trouxer, olha o prazo de tempo que eu vou te dar. Do ano 0 da existência de Jesus até a morte dele, vamos jogar até o ano 35, vou dar um espaço de tempo para você. 35 anos. Não havia historiadores nessa época, não? Não tinha historiadores? Tem historiadores famosos aí. Mas não relataram nada disso. Algo tão chocante. Para e analisa. Se você está na sua cidade agora aí, ó, para e analisa assim, ó. Rapaz, saiu uma notícia aqui no jornal. Você sabia que saíram muitos corpos daquele cemitério ali do lado de casa? Saíram andando. Você viu essa situação? Não, é mentira, que isso? Não, vamos lá que eu vou te mostrar. E vai lá, tá lá os buracos, tudo cavado lá. E os rastros de barro, né? E aí começa a fazer uma investigação e começa a ir atrás das pessoas. Pra onde que eles foram? Puxa as câmeras. Puxa aqui. Ah, encontrei aqui. Nossa, é verdadeiro, rapaz. Mas não
Não, ninguém relatou essa história na época de Jesus, e temos historiadores da época de Jesus, do contexto do ano que Jesus nasceu e morreu, temos historiadores, e esses historiadores, nenhum relataram essas histórias mirabolantes de um personagem. Meu, se eu fosse repórter naquela época e tivesse um cara que anda sobre as águas, multiplica pães, e a notícia corre. A notícia, a fofoca é grande. Desde que o mundo é mundo, a fofoca rola. Né? Estou numa cidadezinha, Jerusalém, e tem um cara ali, que a mulher toca na vestimenta dele, é curado de uma doença que ela se gastou toda a sua fortuna com os religiosos ali e ninguém conseguiu resolver, mas ela tocou nas vestes de Jesus porque ela teve fé e ela foi curada. E Jesus falou, de mim saiu virtude. Aí temos Jesus andando sobre as águas, a tempestade, e só tem os discípulos ali. Quem de fora, qual historiador que viu isso? Onde está escrito que os discípulos escreveram sobre essa história? Porque os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João não foram os discípulos de Jesus que escreveram. Não foram. E tinha alguém relatando e escrevendo dentro da embarcação, vendo Pedro se afundar ali com Jesus? A quantidade de pessoas que relata os evangelhos dizendo que ele alimentou mais de 4.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas, transformando pão, multiplicando pão e peixes. E numa festa também, ele transformando água em vinho. São coisas fenomenais. Se acontecesse no nosso tempo de hoje, as pessoas não seguiriam um homem desse? Pra que vão querer matar e perseguir esse cara? Se o cara curava, fazia o bem. Se o cara alimentava, fazia o bem. Se o cara tinha grandes poderes, fazia o bem. E qual o motivo das pessoas perseguirem? Porque ele fazia o bem? Aí vão dizer que é por causa da inveja, é por causa dos religiosos. Aí vai se construir toda uma narrativa mentirosa em cima para poder matar o cara. Então, qual historiador, eu fecho esse canal, desafio, se me trouxer um historiador contemporâneo de Jesus, eu fecho este canal, ok? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mortos não ressuscita nenhum. Nenhum. Muito menos muitos que saíram dos seus sepulcros. E se algum cristão vier aqui nos comentários defender que existe ressurreição, sim, então eu desafio você, cristão, a ir num velório comigo e você vai orar, colocar a mão no morto e fazer em nome de Jesus esse morto ressuscitar e fazer uma família feliz. Ok? Vamos num velório de uma criança. Vai ser ótimo, porque aí tem bastante anos para a vida. Abraço a todos.